número 119. Salmo número 119. Vamos fazer a leitura do 1 ao 8. Salmo 119. Leitura do 1 ao 8. E aí você depois já fica a sua Bíblia aberta. Está ali sendo projetado, né? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto que estamos a render ao Senhor. Obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã que já está aqui nesse lugar. Obrigado por aqueles que estão a acompanhar esta transmissão. Que a Tua palavra agora, Senhor Deus, seja o motivo da nossa orientação. Que a Tua palavra seja o motivo de estarmos aqui, Senhor, para render glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então os irmãos podem sentar. Estou me sentindo assim um pouco Moisés hoje, né? O mar se abriu, aqui ficou vazio, as águas estão para os lados. A gente já arrumou aqui no... Glória ao Senhor. Arrumamos aqui na transmissão, Ok. tá? Fica tranquilo. Meus irmãos, Salmo 119, né? É um salmo... Será que é um salmo bastante conhecido? Eu particularmente fico sempre assim um pouco na dúvida, porque conhecer todos os versículos do Salmo 119, penso que seria assim eu gostaria, né, dos seus 176 versículos, né? Que fosse algo que a gente realmente pudesse guardar. Mas sei também que temos um pouco de dificuldades em guardar tudo isso. Geralmente guardamos aqueles versículos que têm mais facilidade de orientação. Este salmo, por acaso, era um salmo que foi escrito de uma forma para facilitar a guarda dele. Estes 176 salmos, versículos, estão dispostos em 22 estrofes. E cada estrofe com 8 versículos. É claro que o original não tinha essas divisões, mas tinha uma divisão muito similar. Porque na realidade este salmo ele é dividido de acordo com as letras do alfabeto, ou seja, do alfabeto hebraico, claro, né? Ou seja, ele foi arranjado aquilo que muitas vezes a gente chama acróstico, né? Então, para facilitar exatamente a guarda dos versículos do próprio salmo, né? O estilo literário dele é um estilo poético, por isso que é dividido em grupos assim, né? Em estrofes. Seriam 22 sessões. Quando hoje estava a estudar o Salmo, e estava comentando com a esposa, 22 sessões. Se eu falar para os irmãos que nós vamos ficar mais 22 semanas em Salmos, não sei qual vai ser a reação, né? Mas nós vamos tentar abreviar um pouco isso, de acordo com a necessidade. Uma coisa que a gente sempre tem que ter no nosso coração é, nós não temos pressa. Nós não vamos a lugar nenhum, né? A menos que Deus nos chame, né? Senão nós não vamos a lugar nenhum. Eu penso que a orientação da palavra é essa, né? Que nós possamos esquadrinhar, que nós possamos examinar, que nós possamos ter o cuidado de buscar o entendimento da palavra. Então nós vamos começar hoje com esses 8 versículos. No decorrer das semanas, nós vamos ver se podemos avançar, de repente 2 partes, 3 partes, depende muito de como for andando o entendimento de cada parte. Eu pretendo, gostava muito mesmo, que a gente pudesse realizar isso pelo menos um mês, no máximo 2 meses, porque já estamos até já anunciando o próximo estudo, né? Vai ser o livro de João. Mas eu também não quero atropelar o entendimento correto desta palavra. Interessante que, da mesma forma
que ele está dividido em 22 partes, de 8 partes cada estrofe, os assuntos que vão ser abordados também são 8. Né? E os assuntos que são abordados aqui são os principais, né? A lei, os testemunhos, os preceitos, os estatutos, os mandamentos, os juízos, a palavra e a promessa. Cada divisão dessa vai abordar essas questões. Nós não vamos ficar examinando cada parte dela, mas nós vamos tentar mostrar a importância deste salmo tão abençoado. É um salmo que exorta, né, a questão da palavra e da lei. Observar a palavra e observar a lei. Muito bem, então o salmista, ele começa com a questão que ele sempre faz uma colocação quando nós queremos glorificar a Deus e quando nós entendemos que Deus nos concede uma graça. Essa palavra bem-aventurado, nós já falamos aqui tantas vezes, né? Bem-aventurados não é apenas uma felicidade, aquela felicidade que nós sentimos porque nós ganhamos algo ou porque nós estamos felizes com a nossa vida. Esse bem-aventurado é sempre uma expressão de uma felicidade que vem do próprio Senhor, né? E por isso que ele sempre exalta assim: bem-aventurados aqueles que praticam determinadas coisas, né? No Sermão do Monte, por exemplo, as bem-aventuranças, Jesus vai dizer sobre isso, né? Bem-aventurados os humildes e mansos, bem-aventurados os que buscam a justiça, bem-aventurados aqueles que têm o seu coração voltado no Senhor. Ou seja, bem-aventurado quer dizer aquele que tem uma alegria vinda de Deus em praticar as coisas que são de Deus. Então ele começa aqui dizendo assim: bem-aventurado, ou seja, extremamente felizes, extremamente satisfeitos, são aqueles que se colocam como irrepreensíveis. Penso que essa palavra é uma palavra também difícil quando nós pensamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ser irrepreensível quer dizer que não mereça a repreenda, né? Aquela pessoa que não mereça a repreenda. Eu penso que nós sempre merecemos uma repreenda, né? Então, o que eu entendo que o salmista começa esse Salmo 119 é exortando as pessoas a buscarem serem irrepreensíveis diante da palavra do Senhor. Porque o tema, o cerne do 119 vai ser a palavra, a lei. Então ele diz que é bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, naquele percorrer diário, naquele momento diário, que andam na lei do Senhor. Esse momento que andam é uma metáfora usada, que quer dizer aquele que na sua vida diária permanece no caminho do Senhor, que andam na lei do Senhor. Então, o nosso dia a dia pode ter o que for, mas nós observamos a lei do Senhor, mantemos o nosso coração voltado para o Senhor, né? Praticamos a palavra do Senhor. Então, essa pessoa que vive dessa forma é uma pessoa bem-aventurada. E essa questão de ser irrepreensível, ou seja, não merecedor de repreenda, é aquela pessoa que se volta para o Senhor para agradar ao Senhor. É claro que nós vamos continuar com algumas repreendas. Vamos ainda continuar com alguns defeitos, né? Porque continuamos pecadores. Não mais sob o domínio do pecado, salvos em Cristo, mas continuamos pecadores. E esse pecado ainda nos faz, de vez em quando, vacilar em algumas questões. Mas ele diz que é bem-aventurado, então, aqueles que se voltam para o caminho do Senhor, para falar do Senhor. No versículo 2 ele reforça essa questão da bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, os que guardam o Senhor aquilo que ele orienta, né? Prescrição é uma orientação, né? Você busca uma prescrição médica, é aquilo que ele vai te orientar a você fazer para ter uma vida mais saudável, né? E aqui a prescrição do Senhor é aquele que guarda aquilo que o Senhor orienta, né? E busca de todo o coração. Não adianta apenas termos aquela visão intelectual da palavra do Senhor. Hoje
Hoje nós temos pessoas, por exemplo, que dão aula em universidades, em faculdades teológicas, que eles só dão aulas, principalmente na linha de filosofia e na linha de história. Eles são professores de história, professores de filosofia, mas não tem um caminho cristão. Infelizmente, algumas universidades hoje têm essas pessoas dessa forma. O que eu quero dizer é isso. As pessoas conhecem, sabem de certas questões, mas não vivem aquilo que literalmente conhecem. Que ele diz que busca de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Não praticam desvios e andam nos caminhos do Senhor. No verso 4, ele diz: ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Essa questão aqui do versículo 4 é muito interessante. Deus ele tem um relacionamento com o seu povo, nessa aliança que ele fez com o seu povo, e dentro desse relacionamento, dentro dessa aliança que ele faz com o seu povo, ele dá os mandamentos. E ele concede os mandamentos para que as pessoas literalmente a cumprissem. Mas é interessante, o povo, ou todos nós, e Deus ele concede os mandamentos e nós já falhamos no primeiro, ou o povo já falhou logo no primeiro, quando Deus está dando os mandamentos. Deus começa a dar a lei através dos 10 mandamentos. A primeira apresentação de Deus é o próprio Deus que escreve, o seu próprio dedo, e ele apresenta os 10 mandamentos. E dentro desses mandamentos que ele ordenou, ele esperava que cumpríssemos a risca. Mas nós falhamos. Nós falhamos. Porque somos falhos mesmo. Mas o Senhor, ele envia o Espírito Santo agora para quê? Para nos ajudar a cumprir a risca. Porque sozinho não tinha como fazer. Mas agora ele nos concede. Primeiro, o seu filho, para morrer na cruz, pudesse pagar pelos nossos erros e pelos nossos pecados. E depois ele nos concede o Espírito Santo, que nos faz lembrar todas as coisas. Ou seja, toda vez que a gente comete um deslize, parece que aquilo vem na nossa cabeça logo, porque eu pratiquei algo que com certeza desagradou a Deus. Então isso é porque está no nosso coração o desejo de cumprir o que o Senhor espera de nós. Aí no versículo 5, ele diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Novamente, aqui uma questão muito importante, que ele fala novamente da questão do andar, dos passos, dessa obediência que ele falou agora há pouco. Ele disse que eu ande na lei do Senhor. Isso é um agir diário, praticar diário. E agora, novamente, ele diz que ele quer que os seus passos sejam firmes para observar os preceitos. Esses passos firmes é andar nos caminhos do Senhor. Daqui a pouco, mais à frente, ele vai exatamente falar sobre essa questão. De todo o meu coração te buscarei, não me deixes fugir dos teus mandamentos, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Está lá no versículo 11. Ou seja, a ideia era viver de uma maneira correta, praticar aquilo que é agradável a Deus, ter a lei do Senhor guardada no nosso coração, para que nós possamos caminhar na lei do Senhor. Para que nós possamos caminhar na lei do Senhor. Meus irmãos, não há como viver uma vida cristã longe da palavra do Senhor. Não há. As pessoas, elas podem demonstrar bondade no coração, as pessoas podem demonstrar até algum conhecimento de versículos e de passagens bíblicas, elas podem ter isso, mas elas parecem que permanecem longe do Senhor. Nós estamos agora, eu estava aqui a conversar com a irmã Manuela, nós estamos vivendo uma semana, foi para a irmã Edina, desculpa, nós estamos vivendo uma semana que é conhecida como a Semana Santa, a semana que Cristo praticou determinadas coisas. Mas
como qualquer outro evento ou advento cristão, que as pessoas não têm essa preocupação em literalmente praticar aquilo que eles vivem. Então, por exemplo, quando chega a época do Natal, qual é o sentido do Natal para as pessoas? Agora estamos vivendo a época da Páscoa, né? Por exemplo, estava falando também com a irmã Lanzier, né? Vai ter uma semana de folga nas escolas. Para quê? Qual o sentido disso? Porque os alunos estão cansados. Pode, eu até acredito. Mas não é isso. A ideia é a semana da Páscoa. Qual é a semana da Páscoa? Né? Então eu lembro que no meu tempo, quando eu era miúdo, quando eu era criança pequena, né? Que agora eu sou uma criança grande, né? Mas quando eu era criança pequena, na sexta-feira santa, minha mãe me permitia ligar a rádio, TV, se cantasse qualquer um refrão de qualquer música, né? Você pode dizer assim, não, isso é porque as pessoas tinham essa questão cultural, de costumes, religiosidade. É verdade, tudo isso é verdade. Mas havia aquele temor em observar aquilo que a gente literalmente estava praticando. Se na sexta-feira, então, nós estamos vivendo o que, vamos dizer assim, o corpo de Cristo, a morte de Cristo, então, o que é que literalmente nos reporta isso? Nada nos reporta isso. Se a palavra de Deus não estiver em nós. Aquilo vai ser apenas um feriado, onde as pessoas vão aproveitar mais um feriado, ou para sair, para se divertir, para passear, para ir, enfim, para onde quiserem. Mas não necessariamente para ter momentos com Deus. Nós poderíamos dizer assim, olha, agora é sexta-feira, eu vou tirar um momento com Deus. Vou viver um tempo com Deus. Depois vem o domingo da Páscoa, né? Para nós, os irmãos estão cansados de me ouvir isso, né? Nós não temos mais Páscoa. Páscoa é questão judaica, que ali Jesus, vamos dizer assim, tornou para a ceia, né? Hoje nós celebramos a ceia, né, do Senhor, e hoje nós temos uma aliança com o Senhor. Então, o que nós celebramos no domingo é o culto da ressurreição, é quando Cristo ressuscitou. Mas, para que nós também não sejamos muito avessos à sociedade, nós fizemos também Páscoa, né? Então, mas onde está a palavra nestes eventos ou nestes adventos que a humanidade tem? Onde está? O que isso significa? Quantos por cento da população, por exemplo, de Pombal, literalmente sabe o que é que significa isso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem zelo pela palavra. Não tem a guarda da palavra. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à vista. Tomara sejam firmes os meus pés, para que eu observe os teus preceitos. Este observar aqui não é de contemplar, não é observar de ficar, olha que bonito ali os preceitos do Senhor. Observar de praticar. Observar quer dizer, eu vejo, sei aquilo e faço, ou não faço, de acordo com o que a palavra do Senhor me transmite. Estas questões, e aqui eu tenho que voltar para a Páscoa judaica, né? Onde na Páscoa judaica, qual era o cerne da Páscoa judaica? Era relembrar o que Deus havia feito com o povo ao tirá-lo do Egito. Como Deus tinha os tirado com a mão forte, como Deus tinha enviado as pragas, e como Deus processou a saída deles do Egito, e como Deus os encaminhou pelo deserto, 40 anos os mantendo, mesmo diante dos pecados praticados. Então, o que é que está exortado lá em Deuteronômio? Fala aos teus filhos, e aos filhos dos teus filhos, ou seja, o que Deus está ali a dizer é, a palavra precisa ser transmitida de geração a geração. Quando nós cortamos uma geração, toda a próxima geração está morta. Toda a próxima geração está morta.
Se esta geração, deste lindo garoto que está ali sentado ali dos cachinhos dourados, né? Qual é o nome desse menino? Isaac. O Isaac, que foi o pai de Jacó, não é? Se o Isaac não for encaminhado na palavra do Senhor, a próxima geração dele está morta na palavra. O filho dele. Por quê? Porque isto ensina os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Meus irmãos, o papel da igreja é fundamental nesta base. É a igreja que vai conduzir para que a palavra continue a ser alavancada, pregada e observada. Então ele diz aqui, então não terei do que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Quando você observa, quando você estuda, quando você lê e relê, quando você medita na palavra do Senhor, o que acontece? Você vai sendo lapidado, você vai sendo forjado. E aí o que acontece? Você não terá do que se envergonhar quando olhar para a palavra do Senhor. Isso não é fácil. Isso é mesmo de vida e dedicação na palavra do Senhor. Então agora ele diz: render-te graças com integridade total de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Ou seja, o salmista está determinado. Há uma determinação no coração do salmista: render-te graças com integridade, ou seja, com todo o meu coração, com a integridade do meu coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. E aqui também é uma ressalva, né? Tem alguém que fala assim: bom, então se eu não aprender, também não serei cobrado, né? Não, você será cobrado do mesmo jeito, né? Mas o que o salmista está dizendo aqui é que ele vai buscar aprender da palavra de Deus. Aprender da palavra de Deus. Quer seja na escola bíblica dominical, quer seja na escola bíblica, como é? De férias, quer seja na escola bíblica de quarta-feira, quer seja na de quinta, nós vamos buscar aprender do Senhor. E se nós pudéssemos ficar literalmente todos os dias aqui no templo, no sentido de reunião, e todo dia estivéssemos estudando a palavra do Senhor, mais fortalecidos nós estaremos. Mas mesmo assim, nos nossos lares, quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós estamos estudando a palavra, o Senhor vai nos fortalecendo. E ele diz então novamente aqui no versículo 8: cumprirei os teus decretos, cumprirei a tua lei, cumprirei a tua palavra, não me desampares jamais, não me desampares jamais. Interessante esse propósito do salmista, porque o Senhor não nos desampara jamais. O Senhor faz isso por causa do seu Filho. Em Cristo Ele nos amparou, em Cristo Ele nos resgatou, em Cristo Ele nos fortaleceu, em Cristo Ele nos salvou, em Cristo Ele nos perdoou. E onde é que está Cristo? Na palavra do Senhor. Então você precisa conhecer a palavra do Senhor para conhecer o Espírito Santo, para conhecer Cristo, para conhecer o próprio Deus. Deus se revela pela sua palavra, e é somente através da palavra que nós podemos conhecer o Senhor. Muito bem, nós vamos então aqui parar neste primeira estrofe do capítulo 119. Vamos parar aqui hoje, querendo Deus, então na próxima quarta-feira, vamos ver se a gente adianta mais um bocadinho. Nós vamos ter um momento agora de oração, né? Nós vamos nos despedir dos irmãos que estão a nos acompanhar por esta transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Qualquer dúvida sobre o texto pregado nesta noite, os irmãos podem deixar comentários na transmissão e podemos também responder. Se você também tem um pedido de oração, você que está nos acompanhando,
Você deixe também nos comentários, vamos estar orando por você. E na próxima quarta-feira continuaremos orando pelo seu pedido de oração, tá bem? Deus abençoe então os irmãos que estão nos acompanhando. Nós continuamos aqui orando no momento de oração. Deus abençoe em nome de Jesus.